ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começa agora pela VESA TV, mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde, nossa terceira temporada. E como você sabe, toda semana a gente está aqui debatendo um tema e um assunto importante relacionado ao mercado da saúde, ao marketing da saúde. Bom, a gente na semana passada falou sobre a mudança das regras permitidas da publicidade para os médicos, para as clínicas, que agora vão poder fazer uma série de coisas. Mas quando a gente fala disso, é muito interessante falar que o médico aprende a ser médico. E às vezes ele não sabe como ser publicitário. E como fica a sua questão da gestão financeira? Será que um médico sabe cuidar da sua gestão financeira, do seu bem-estar financeiro? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E por isso, Vitão, roda então a vinheta da entrevista da semana. Para falar sobre este tema, tenho a honra de receber aqui Daniel Valverde, que é o CEO Partner do Grupo Capital. Tudo bom, Daniel? Tudo bem e você, Bonetti? Muito legal você estar aqui. Um tema interessante, hein? Saúde, bem-estar e saúde financeira do médico. É um tema que, se resolvido para esse público, ele consegue impulsionar muito bem a carreira dele, a vida pessoal dele, enfim, trazer muitos benefícios. Bom, muito legal. Então vamos começar e vamos entender o que é o Grupo Capital. Certo, vamos lá. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, uma iniciativa muito importante. Você acabou de falar sobre que o médico não aprende a empreender e a verificar outras coisas dentro da faculdade, ele aprende a ser médico, e isso é justo. Assim como eu aprendi a ser o que eu sou hoje no campo profissional, e eu preciso do médico para cuidar da minha saúde, existem outros profissionais e outras áreas que a gente precisa saber o mínimo e precisa de outros profissionais especialistas, né? Então, o Grupo Capital ele vem para atender justamente isso, essa dor do médico com a dificuldade de entender como cuidar das suas finanças e fazer com que essas finanças dê fruto para ele, né? É uma carreira tão difícil para se chegar lá, né? Primeiro é passar no vestibular, que é difícil. Depois quase acho que 10 anos de faculdade, depois, né? 6 anos de faculdade, mais a especialização, enfim. É uma vida estudando e com muita dificuldade de tempo para fazer tudo cumprir, ganhar dinheiro, estudar, se especializar, se manter informado. E como você cuida do dinheiro? Qual é o tempo que você cuida do dinheiro? Então, o Grupo Capital ele nasceu com esse propósito de promover o bem-estar financeiro desse médico, né? O bem-estar financeiro é algo tão importante quando a gente entende numa saúde integral. Quando a gente fala disso, vamos dizer assim, eu vou falar isso um pouco puxando pelo lado publicitário, porque publicitário aprende a ser publicitário e não aprende a ser empreendedor e muito menos cuidar do dinheiro dele. O médico também tem essa, assim, vocês notaram isso mesmo? Porque às vezes a gente fala, um médico, né, estudado, grande, sei lá, cardiologista, sabe? Ele tem mesmo essa deficiência? Ele sente falta desse amparo? Você tem um amparo, uma orientação de como cuidar do seu dinheiro? Eles têm esse problema e essa necessidade, mas nem todos entendem que é necessário buscar um especialista para resolver isso. Esse é um outro ponto, né? É justamente isso. É igual eu ter algum problema de saúde e às vezes eu dou um Google ou quero me automedicar. Às vezes as pessoas não percebem o problema disso, de uma automedicação e levar a efeitos colaterais, enfim, e não conseguir resolver, às vezes, nem o sintoma e nem a causa que está trazendo esse sintoma. Então, o Grupo Capital ele nasce justamente com esse propósito, de mostrar para o médico o quanto que é importante cuidar da sua saúde financeira, mas da forma correta e com o profissional correto ao lado. A gente vai ver um vídeo do Grupo Capital, mas já vou deixar uma pergunta para você. A gente está falando muitas vezes do médico que é só o médico ali que está no seu consultório, ou aquele médico que de repente até tenta empreender em montar uma clínica, porque a gente vê hoje muito essa tendência, né, do médico que, vou chamar assim, o médico antigamente era mais o médico sozinho no seu consultório, e hoje a gente vê muito a proliferação das clínicas, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes vamos conhecer um pouco mais do Grupo Capital. Desenhamos nossos caminhos pela vida com o que fazemos todos os dias.
nossas escolhas e ações. O que priorizamos e o que adiamos. O esforço do dia a dia e a rotina acabam nos deixando com uma vida sem intervalos. E a pressão pela próxima conquista fica cada vez maior. Mas além das metas financeiras, como ficam as outras áreas da vida e seus sonhos? É preciso tempo para si, respirar fundo e valorizar o que conseguiu até aqui. E consciência para entender o que quer a partir de agora. É aqui que nós entramos. E se você tiver mais tempo para pensar sobre o que importa de verdade? Para se dedicar ao que realmente ama fazer? E se antes de cada grande decisão financeira, você tiver alguém com quem contar, experiente e que saiba os melhores caminhos? Desse modo, cada novo passo vai te aproximar do futuro que deseja e que sua família merece. Nós vamos te ajudar a tornar isso real. Estamos aqui para que você vivencie o bem-estar financeiro. Afinal, é o que você faz com o seu tempo o que realmente importa no final. Porque bem-estar financeiro pode ser um modo de vida e não um ponto final e objetivo distante. Quais são as experiências que você quer viver com mais liberdade no trabalho e na vida? Quais memórias quer colecionar nas próximas viagens? Qual legado você quer deixar para a próxima geração? Viemos para conectar pessoas brilhantes a futuros incríveis. Viemos para ressignificar o modo como você vê suas finanças. Queremos entender o que deseja para os próximos anos de sua vida e construir com você os melhores caminhos para a realização. Grupo Capital. Somos a evolução do seu relacionamento com as finanças. Muito legal, hein, Dani? Vamos falar então aqui do que a gente estava falando, que até em cima do vídeo tem algumas perguntas aqui para fazer. Mas a gente está falando daquele médico que tem lá o seu consultório ou das clínicas ou tanto faz? Nós estamos falando de todos os médicos, desde o médico que é estudante. Desde que ele é estudante? Desde que ele é estudante. Hoje, para você ter uma noção, nós temos um programa de educação que nós já demos para muitas faculdades do Brasil hoje, para essas pessoas que estão nos últimos períodos, para entender, após sair da faculdade, o que é necessário fazer, desde tirar o seu CRM, ter que abrir a sua PJ ou não, como que ele tem que lidar com o seu dinheiro, tomar um pouco de cuidado com essa questão de acaba ganhando um pouquinho mais do que a média do mercado, para não se entusiasmar muito e a partir daí fazer dívidas, que isso é uma realidade no cenário médico. É real isso? É real. Porque às vezes tem que comprar equipamento caro, alguma coisa tipo. O que leva ele a isso? O primeiro momento do médico mostra que ele sai da faculdade, ele acaba ganhando um pouquinho a mais do que o mercado, ele se entusiasma com isso. São 6 anos estudando. Ele quer sair, quer ter suas coisas próprias, desde ter uma viagem bacana, ir num restaurante legal, comprar o seu carro, mas muitas vezes não é feito da melhor forma possível. Com isso, o médico já se endivida logo no primeiro, começo. Fora os que já saem endividados porque possuem um FIES, alguma coisa, e nós entramos nessa orientação. Agora, isso é o primeiro passo ali da jornada pós-faculdade, mas nós lidamos também com os médicos, principalmente os médicos que já são especialistas, têm o seu consultório, vai empreender com o seu consultório, então a gente entra com uma consultoria tanto dentro das questões tributárias, contábeis e também financeira para aquele médico e para sua família. Ô Dani, uma coisa importante que você falou, seria interessante, que, óbvio, aqui estamos discutindo, sim, que na faculdade tivesse uma disciplina, uma matéria que falasse sobre isso. Você acha que caberia ter uma disciplina ali? Porque, via de regra, muitas vezes o médico, óbvio, vão trabalhar em hospitais, mas quando monta seu consultório, ele vira um empreendedor. Perfeito. Né? Teria que ter, talvez, ali na base, alguma informação para ele? Com certeza. Eu discuti isso recentemente, inclusive com o Dr. Selmo Porto. Todo mundo que passa pela faculdade lê o Selmo Porto por causa da semiologia médica. É um livro obrigatório, um estudo obrigatório. E quando nós compreendemos que nós estamos lidando com pessoas, com humanos, e o médico também é humano, e que ele possui uma saúde, essa saúde é integral, ele é um ser biopsicossocial, enfim,
tem corpo, que tem mente, que pensa, que se emociona, que se relaciona com pessoas, que tem as questões econômicas e financeiras, se ele tem algum campo desse desequilibrado, ele passa a ter outros campos desequilibrados. Então é muito importante que na faculdade, que se ele já está lidando com saúde, como cuidar dos outros, por que não começando cuidar de si próprio? Se ele tiver uma disciplina que trata disso, que ele saia da faculdade fazendo da maneira correta, a gente garante que o médico esteja bem, que ele esteja saudável e com isso, com certeza, ele vai conseguir cuidar muito melhor dos seus pacientes. Ele vai produzir melhor, né? Com certeza. Eu vou tocar aqui num ponto, porque é interessante a gente, quando a gente fala da saúde e do bem-estar financeiro, eu vou te fazer uma pergunta, pode ser meio até estranha, mas o que é o bem-estar financeiro? Vamos colocar assim, o que é a tranquilidade, é a segurança? O que é o bem-estar financeiro? Isso é uma pergunta importante, né? O bem-estar financeiro, ele tem tudo a ver de você conseguir lidar de uma forma equilibrada com as suas contas hoje, né, sem passar uma necessidade, conseguir ter equilíbrio e uma paz financeira hoje e conseguir ter uma perspectiva de futuro. Eu tenho objetivos no meu futuro, eu tenho um sonho de ter uma casa própria, de fazer uma viagem, de ter o meu consultório com os melhores equipamentos, de me aposentar e não depender que eu tenha que ficar dependendo de INSS somente ou que eu tenha que fazer plantão quando eu estiver com 70 anos. Então, o bem-estar financeiro, eu poderia dizer que é um equilíbrio do hoje com a perspectiva de futuro, que você consegue realizar as tuas questões pessoais, os teus objetivos, os teus sonhos no futuro. E cada um tem o seu. Não, e eu acho isso legal porque, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, eu vou tentar explicar até dessa forma. Porque o médico depende muito dele, né? Muito. Se ele sofre um acidente, algum problema e porventura tem que ficar afastado um tempo, e muitas vezes ele vai deixar ali de fazer o plantão ou de fazer a cirurgia, e aí ele acaba deixando de faturar. Perfeito. E muitas vezes o médico acha que nunca vai acontecer nada com ele para ele fazer uma reserva para um momento como esse, né? Perfeito. Por isso que todo mundo precisa, não somente os médicos, do que a gente chama de planejamento financeiro pessoal. E aí o Grupo Capital é especialista nisso. O Grupo Capital, ele segue um conceito que é mundial sobre planejamento financeiro e que nós abordamos 6 pilares que são essenciais na vida de uma pessoa. Começando pela gestão financeira, olhando para o orçamento, olhando de um equilíbrio na questão orçamentária, passando por gestão de riscos, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Todos nós possuímos risco, assim como o nosso patrimônio possui risco, por exemplo. Você faz um seguro para o carro muitas vezes porque possui um risco de ele ser roubado, de você participar de um acidente, e com isso você evita muitos danos, né? Então, a gestão de riscos, por exemplo, pessoal, trata tanto dessas questões de um patrimônio que a pessoa tem, só que também da questão física. Existem, por exemplo, soluções no mercado que se um médico ele fica afastado por motivo de doença ou por qualquer outro motivo, ele recebe por um tempo aquilo que ele poderia estar ganhando e gerando de receita, né? Ele é que faz o seu trabalho, ele que gera, ele é a força do trabalho para gerar renda para ele. Então, a gestão de riscos, ela trata disso, tanto se a pessoa fica afastada por um tempo, como se ela fica inválida, por exemplo. Um médico cirurgião, por exemplo, se ele perde esse movimento de pinça, se ele ele perde esse movimento ou a visão, compromete muito a questão dele. Né? Ele estudou por anos para aquilo, se compromete a vida dele, ele como força de trabalho, que ele tem uma renda ativa, ou seja, dependendo do trabalho dele, ele pode acabar não só com a carreira, mas ele pode acabar com a vida pessoal, com os sonhos, com os objetivos dele. Então, gestão de riscos é uma coisa importante. Depois, gestão de ativos. Depois, planejamento para aposentadoria, planejamento tributário, e todo mundo quer deixar um legado. Planejamento sucessório também é algo super importante para que a família esteja bem, para que a família esteja em paz e você consiga construir esse legado com ela. Bom, a gente então falou aqui de 6 pilares, ó: gestão de orçamento, gestão de risco, gestão de ativos, planejamento de aposentadoria. Planejamento da aposentadoria. O médico, ele geralmente pensa já sobre isso? Ele já tem essa noção de quanto tempo ele vai ter ali de... Porque às vezes, pessoal, não é só
do tempo de serviço, né? Mas até do... eu tinha conhecido dentistas que famosos, mas com 70 anos pararam, porque não conseguia mais. 60, né? Não é simplesmente de quanto tempo você consegue trabalhar, mas existe uma capacidade motora, física, né? Nós temos alguns casos como esse, nós atendemos a maior parte de médicos, mas também nós atuamos com dentistas e outros profissionais da saúde, e isso é natural. As pessoas, elas têm o sonho de fazer as coisas acontecerem e se esquecem dos riscos. Todo mundo possui risco. E tem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Quando, né? E é por isso que a gente tem que ter um bom planejamento, isso com a reserva adequada, com a construção do patrimônio, tudo isso de forma protegida, você protegido, e com isso você alcança o bem-estar financeiro. O Dani, meu pai sempre me ensinava uma coisa assim, que ele falava assim, que a gente só pode economizar quando a gente tem. Né? Então, não é quando a gente não tem que gastar, a gente tem que economizar porque só quando a gente tem, né? Era a visão, obviamente, dele, e ele muito também da área jurídica, advogados também passam por a mesma situação. É engraçado porque, assim, todo o nosso canal ele é voltado para a área de marketing e comunicação. Uhum. E o principal público que acompanha a gente no portal é o pessoal de comunicação, de propaganda, depois vem o pessoal de marketing e vendas, e o terceiro é o pessoal da saúde. A gente fez esse programa, tem um evento de marketing para clínicas, um evento de fórum de marketing e saúde, porque espontaneamente o terceiro público que veio procurar a gente, os assuntos, é o pessoal da saúde. Obviamente, ali querendo saber, talvez, sobre a área de marketing, sobre como utilizar. E a gente, então, percebe, por que eu estou falando isso? Porque aqui também é uma oportunidade para você que é médico ou você que empreende aí com uma clínica, entender sobre isso. Para quem está ouvindo a gente que, de repente, nunca parou para pensar, ou se pensou, nunca fez nada, qual é o primeiro passo? O que ele tem que fazer? É procurar uma empresa como de vocês, mas qual é o primeiro passo? É olhar para o cenário econômico dele ali, cenário financeiro dele? Perfeito. Todo o primeiro passo, assim como eu coloquei como o primeiro pilar é a gestão financeira, orçamentária, é você conseguir entender como funciona a tua receita e, muito mais do que a receita, como deve funcionar os seus gastos. Existe uma regra básica. Seu pai é muito sábio, a frase que ele trouxe, e aí eu adiciono uma coisa, eu somo com ele. Se você tem uma receita, o mais importante não é o quanto que você gasta e o quanto que sobra. É a partir do momento você pagar o boleto mais importante da tua vida, que é você mesmo. Então a regra básica, a regra de ouro, é primeiramente você recebeu, você separa para você, para os teus sonhos, para os teus objetivos. Você paga o primeiro boleto, que é você mesmo. A gente não tem o costume de fazer isso, nem sabe às vezes quanto dividir, o quanto separar pra gente, né? Existe uma regra básica, que é pelo menos de 20% a 30%, mas dependendo dos seus sonhos, dos seus objetivos, pode ser mais ou menos, né? Mas pelo menos 20% a 30% da receita eu acabei de receber. Por exemplo, R$10.000. Veio lá por causa dos plantões que eu estou fazendo, por causa dos pacientes que eu estou atendendo. R$10.000. Eu separo ali 2.000, 3.000 e a partir daí eu faço o meu orçamento para os gastos. Mas o que as pessoas fazem? Primeiro elas fazem os gastos. Se sobrar, ela guarda, ela investe. Se não sobrar, passou mais um mês ali que não sobrou e o seu sonho, o seu objetivo, o seu bem-estar financeiro sempre fica para depois. Isso é um problema, né? Sem dúvida, porque ali na verdade, você está achando que você está cuidando do seu bem-estar financeiro quando você não está, né? Você está cuidando ali da operação do dia a dia, né? E bem-estar financeiro não é ganhar bem. Olha aí, pessoal, que importante isso. Bem-estar financeiro está muito mais linkado a você poder poupar durante um bom tempo. O tempo é o fator fundamental em tudo isso que a gente está falando. Eu vou começar a poupar com 50 anos e a partir daí vou montar a minha aposentadoria. Desculpa, você já está mais perto da sua aposentadoria, de uma possibilidade de aposentadoria. Sim. Se você poupa só por 10, 15, 20 anos, o poder dos juros compostos ele não vai atuar a seu favor. Mas eu vou te falar que assim, eu tenho quase 50.
E eu fui começar a parar para pensar nisso há pouco tempo. A gente não tem essa educação, vamos dizer, financeira ou de se planejar, até porque, até a gente vai falar isso no próximo bloco, essa onda de investimentos veio há pouco tempo, né? De você poder investir em outras coisas, em pensar. A gente geralmente não é educado para pensar nisso, que nem isso que você falou, do pagar o primeiro boleto para você mesmo. A primeira vez que eu ouvi, é muito importante isso, né? Por isso que o primeiro passo é essa gestão financeira aliada a uma educação financeira. Eu preciso saber o básico para que eu procure o profissional certo, uma pessoa que vai me aconselhar e eu tenho uma base para tomar melhores decisões. E 2, para que você faça o certo no seu dia a dia, não na sua automedicação, mas nas coisas básicas. Eu não preciso ir ao médico para saber que eu tenho que cuidar da minha saúde. Perfeito. Eu não preciso ir ao médico para saber que eu preciso cuidar das minhas emoções, que eu preciso fazer exercício físico, me alimentar saudável. O médico ele me dá um diagnóstico, ele me mostra o caminho para que eu faça isso de uma melhor maneira ainda, para que eu otimize tudo isso. A mesma coisa funciona com a gente. O médico, ele não precisa de um especialista financeiro para saber o básico. Por exemplo, isso que eu falei, deveria ser o básico das pessoas saberem, desde a escola, né? Desde os pais ensinando isso com uma mesada que dá. Né? Primeiro você poupa e você guarda na caixinha ali dos seus sonhos, dos seus objetivos, depois você gasta com o que você quer. Não à toa nós temos mais de 70% da população endividada. E com isso, sem o bem-estar financeiro, né? Aquela preocupação de fechar a conta todo mês ali, né? Que é a maioria dos brasileiros, tá? E os médicos não escapam disso, que é o que eu estava falando agora há pouco. Não é porque você tem uma boa receita que através dessa boa receita você tem bem-estar financeiro. Pelo contrário, nós estamos cansados de atender médicos com uma boa carreira, super renomado, uma boa receita mensal que está endividado. E aí entra o especialista para... Não está com o bem-estar financeiro, né? Não está com o bem-estar financeiro, sem dormir à noite. Como que você vai fazer uma boa cirurgia no outro dia se você está com essa preocupação e não está dormindo? Como que a saúde familiar vai estar com isso? E aí eu já trago uma outra coisa. O segundo maior motivo de separação no Brasil é problema financeiro. Então você vê que você não tem um bem-estar financeiro, automaticamente você prejudica outras saúdes e outras áreas da sua vida. Se a gente vai falar de saúde integral, como o conceito da Organização Mundial de Saúde, do ser biopsicossocial que comentamos agora há pouco, é impossível você se manter saudável e equilibrado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta com esse super papo aqui com o Daniel. Tenho certeza que você está gostando e já está com dúvidas e querendo saber mais sobre o seu bem-estar financeiro. A ideia do programa é essa. A gente vai para o intervalo, volta já. A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. E tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde, falando de um tema muito interessante, a saúde e o bem-estar financeiro do médico. O Daniel Valverde, que é o CEO aqui do Grupo Capital, dando uma aula para a gente sobre isso. A gente, obviamente, no intervalo, ficou conversando aqui sobre um monte de coisa. Você falou uma coisa interessante, dizendo que assim, o médico ele deveria poupar mais porque ele tem uma renda acima do mercado, é isso? Seria um dever dele, vamos chamar assim? É justamente isso. Ele sai da faculdade com uma possibilidade de renda muito maior do que a população brasileira. Enquanto a população brasileira pode ter uma média ali de renda de R$3.000, o último levantamento feito pelo Grupo Afya, nós temos uma média salarial dos médicos em torno de R$18.000. Sim. Né? Quando a gente olha para isso, é muito diferente. Se você ganha muito mais do que boa parte da população, claro que por causa do seu mérito, não estou discutindo isso Sim. aqui. Tá? Se você ganha muito mais, é necessário que você também consiga poupar e investir muito mais e construir um patrimônio para realizar seus sonhos. Sem dúvida. Eu não vou falar óbvio quem é, mas eu tenho um amigo médico que é um grande anestesista. Às vezes a anestesia dele, 7, 8 mil reais, faz 10 no mês. Uhum. 20 no mês. Então, tem um grande poder de faturamento, né? Perfeito. Ele até fala que ele vai trabalhar até ele juntar 4, 5 milhões, 7 milhões, aí ele vai parar. Né? Então, eu não sei quanto tempo que como que vai ser, mas você tem que trabalhar lá com investimento. Né? Vamos falar sobre isso. Você falou de planejamento financeiro, ótimo. Mas vamos imaginar, já tem o planejamento financeiro, o médico está com uma renda boa, está guardando lá os 20%, 30% há muito tempo. Você falou que um próximo passo é o planejamento patrimonial, é isso? Perfeito. A partir do momento que você tem um patrimônio para ser gerido, para ser cuidado, é importante você pensar e entender conceitos muito mais avançados. Que isso exige não só você saber, mas ter uma série de profissionais e especialistas ao seu lado, os corretos, né? Certo. Porque tem muitos profissionais que infelizmente têm conflito de interesse e acabam não levando o cliente para aquilo que é o necessário para ele de forma personalizada. É a história de eu vou bater minha meta em cima do cliente e não a meta do cliente. Isso o mercado, eu poderia dizer que boa parte dele é conflituoso, né? Desde os grandes bancos, de assessorias de investimento, a meta geralmente é no cliente. Só um parênteses, está com uma onda disso, né? Da onda de investimentos. Tem. Né? O problema é que nasceu o gerente de banco 2.0. Então, nós no Brasil estamos vivendo ainda uma fase de desbancarização, né? Existem muitos serviços financeiros, empresas do mercado financeiro de olho, por exemplo, nesse médico que já possui um patrimônio, mas a hora que vai atender esse médico, ele ouve um pouquinho ali do médico e tal, mas não entende os objetivos a fundo, não entende o perfil a fundo desse médico. Tá leva produtos e aí fica num processo de você levar produtos da sua prateleira e vender isso, você bater a sua meta própria e ganhar mais dinheiro com isso. Enquanto deveria o cliente estar ganhando mais dinheiro com isso, protegendo o seu patrimônio, expandindo, perpetuando o seu patrimônio. Isso não acontece, infelizmente. Quando você fala desse planejamento patrimonial, vocês orientam como o médico deveria montar o seu patrimônio? Óbvio que muitos vão ter os seus sonhos, né? Uhum. Um imóvel, carro, cavalo, tem de tudo, perfeito, né? Mas vocês dão uma orientação de como fazer com que aquele dinheiro, aquela receita, possa virar mais. Porque muitas vezes eu fico imaginando assim, a pessoa tem a receita, ela está ali de repente guardando, mas como que eu faço para que ele possa se transformar em mais, essa receita render mais? Perfeito. São produtos de investimento, tem aquele médico que às vezes é mais conservador, outro que corre um risco, porque no investimento tudo tem um risco, né? Você tem o mais conservador e o risco. Vocês dão essa orientação de como montar este patrimônio? Perfeito. Primeira coisa, quando a gente olha para planejamento patrimonial, a gente já entende, como você bem falou, que o médico já está poupando, está investindo. E a outra coisa que a gente entende é que o médico sabe ganhar dinheiro.
A gente não ensina ele ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro ele ganha com a profissão dele, né? Perfeito. O mercado ele vai servir para que garanta que esse dinheiro investido esteja sendo corrigido, esteja ganhando da inflação e entra até diversificação desse patrimônio em outros países, porque nós temos moedas mais fortes do que o próprio real, né? Grandes gestoras do mundo, a hora que investem num cenário global, investe menos de 1% na América do Sul e contando o Brasil. Então nós temos investimentos, às vezes muito melhor, com uma diversificação de moeda lá fora. Um planejamento patrimonial para isso, né? Tem muita facilidade. O problema, Bonetti, é o automedicar. Eu te dou um exemplo básico. Há pouco tempo estive com uma médica, né? E em consulta ela começou a falar que estava investindo. Ela abriu uma conta internacional, ela escolheu determinadas empresas para investir naquelas empresas e colocou. A pergunta que eu fiz para ela é: legal, você se automedicou, isso é o correto? Eu poderia me automedicar com esses problemas que eu estou aqui para prevenir da minha saúde? Por que você está fazendo isso? Ela fez uma interrogação e falou assim: é verdade, né? Por isso que você precisa de profissionais que, primeiro, se alinhem e defendam os seus interesses. Segundo, que de fato seja um especialista para olhar para o seu patrimônio, para a primeira coisa, conseguir proteger e preservar esse patrimônio. Para a segunda coisa, conseguir expandir com qualidade esse patrimônio. Terceira coisa, para perpetuar esse patrimônio. Porque às vezes até a ânsia de expandir o patrimônio que acaba errando, né? Com certeza, principalmente na automedicação. Porque quando você vai expandir esse patrimônio, primeiro que você precisa entender o seu portfólio todo. Você precisa entender tudo que você possui dentro de uma carteira ou de uma possível carteira de investimentos, né? Nós temos regras básicas com isso. A partir daí, avaliar o seu perfil e linkar o seu perfil com os objetivos. Aí você entende curto, médio, longo prazo, quais são os seus objetivos. Aí sim você monta uma carteira para você proteger, para você expandir, diversificar tanto de forma nacional como de forma global em outros países, protegendo esse patrimônio muitas vezes como ferramentas que são necessárias para que o bem-estar financeiro de fato seja conservado, não só para aquela pessoa, mas para a família daquela pessoa. Então, existe muitos detalhes nesse assunto todo. Não é possível, como eu falei, se automedicar pensando em todos os detalhes assim. O médico não deveria parar para estudar, por exemplo, o mercado financeiro, como eu venho vendo muitos médicos. A hora dele é muito mais cara, produtiva. Um congresso, lógico, né, alguma coisa dele. Ganhar dinheiro ele sabe. Agora, o que vale mais? Ele estudar e ganhar um pouquinho com o mercado financeiro, que oscila. Eu não tenho controle sobre o mercado financeiro e ninguém de nós tem. Eu posso saber tudo sobre o mercado financeiro, mas existe oscilação, dependendo de política, de economia, né? Uma série de coisas. Você não tem controle. Então, o ideal é você fazer aquilo que você tenha controle e você coloca a sua energia ali. O médico ganha muito bem, às vezes, fazendo um plantão, fazendo mais consultas, fazendo um procedimento, uma cirurgia. Por que ele vai parar e vai deixar de fazer uma consulta, uma cirurgia, para estudar, por exemplo, sobre mercado financeiro e ficar apertando um botão e olhando depois, perdendo o sono, se aquele papel perdeu, desvalorizou, valorizou, algo que você não tem controle. Então, faça muito bem com aquilo que você tenha controle, otimize a tua receita se necessário e tenha o profissional correto para indicar, te aconselhar acima de tudo, né, para você tomar uma melhor decisão. Uma coisa que você falou que é importante, até para você que de repente é um médico que está iniciando, e mesmo se você já é um médico consagrado, mas nunca parou para olhar para isso da forma profissional, né? Porque às vezes a gente acha que a gente entende ou tem os melhores caminhos. Mas um médico recém-formado que de repente está ganhando 10, 12 mil, ele já pode ser um cliente do Grupo Capital? Ele já pode. Nós temos especialistas para tomar conta dessa pessoa, para ensinar os conceitos básicos, para ela ir crescendo mostrando com isso. Isso mesmo, desde abrir aquela PJ dela. Por exemplo, às vezes o aluno sai da faculdade e abre uma PJ, uma empresa para prestar serviço e ganhar dinheiro junto com amigos. Fazendo isso, se aumenta o faturamento. Aumenta o faturamento, você pode ser enquadrado de uma forma diferente e pagar mais imposto. Isso é inteligente?
Então, nós estamos falando aqui de inteligência financeira. Inteligência financeira é você conseguir ter uma noção, uma educação suficiente para que você dê os passos corretos. E não, por exemplo, você perca dinheiro de forma que você não sabe sobre aquilo, abre empresa de forma errada, guarda o dinheiro no lugar errado ou não guarda, não faz uma boa gestão financeira, inteligência financeira sai mesmo. se endividando até por causa daquela coisa que muitas vezes nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, só constrói patrimônio quem faz dívida. E isso está errado. Está na hora de a gente olhar para isso por uma vez de todas. E o médico, como eu falei, tem a obrigação, pela receita que ele tem pós-faculdade ali, de conseguir construir um bom patrimônio, gerar bem-estar financeiro para ele, para a família dele e construir um grande legado. Sem dúvida. A gente vai para um nosso último intervalo. Na volta, a gente ainda vai ter um tampinho com o Dani para falar sobre planejamento sucessório. Perfeito. Porque esse é um outro ponto importante. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já com mais ABC Marketing em Saúde. A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. E tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo. Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde e vamos agora para o Giro de Notícias.
Allcare lança Podcare, o novo canal de comunicação com o setor de saúde. O objetivo da empresa é oferecer mais um espaço com conteúdo relacionado à saúde que seja relevante para seus diversos públicos. HCX é a nova marca de educação do Hospital das Clínicas, criada pelo GAD. Rebranding da Escola de Educação Permanente, EEP, do Hospital das Clínicas, destaca a proposta de valor baseada na credibilidade e na reputação da instituição. A EEPP, que promove cursos técnicos de pós-graduação e programas de capacitação médica e multiprofissional, passa a se chamar então HCX e traduz o novo posicionamento da instituição de oferecer a experiência HC. Essas e outras notícias do mercado de marketing e saúde você acompanha no portal do ABC da Comunicação, abcdacomunicação.com.br, e mande sua pauta para a gente, que além de ela sair lá no site, pode aparecer aqui no nosso programa ABC Marketing em Saúde. Bom, Dani, vamos falar aqui nesse último bloco, que é um pouco mais curtinho, sobre planejamento sucessório. Fez toda a gestão financeira, conseguiu fazer o planejamento do patrimônio, agora é planejar a sucessão. Esse é o próximo passo? É o próximo passo, que não exatamente precisa ser o último passo, mas nós entendemos que primeiro precisa ter um patrimônio para depois você fazer essa sucessão. E eu não estou falando de um patrimônio alto, não. A partir de 500, 600 mil, 1 milhão, já tem um apartamento, tem alguns imóveis, tem um dinheiro guardado, já é necessário fazer isso. Por quê? Sem planejamento sucessório, provavelmente tudo aquilo que você conquistou vai ser dilapidado. Sério isso? Sério, por causa das taxas, por causa dos impostos. Quando você passa isso num inventário para sua família, quando você passa para os seus herdeiros, os bens que você conquistou, tem uma parte ali que... Meu pai fala que o valor do inventário é um absurdo. Tem gente que não consegue fazer inventário por conta do valor dele. Porém, tudo isso pode ser mitigado. E aí que está o porquê das coisas, né? Imagina o seguinte, Bonetti, o médico estudou 6 anos na faculdade, se especializou por 3, 4 anos, estudou uma vida inteira, sempre em congressos, sempre se atualizando, uma vida de esforço e dedicação para a profissão. Para chegar no final da vida, construir um legado ali, deixando para a família a melhor forma possível, e ele vai lá e dilapida o patrimônio todo dele por causa de governo, porque não soube fazer as melhores coisas, porque não passou no especialista certo, porque não tem o conhecimento certo. Além de tudo, pode deixar uma questão de conflito familiar. Então aqui a gente não olha só o dinheiro, tá? Não é só dilapidar o patrimônio, o problema é dilapidar a sua família. Se você não deixa as regras claras, se você não conversa com a sua família, se você não conduz de uma forma que você divide da melhor forma possível o seu patrimônio para deixar aquele legado que as pessoas não vão ficar brigando depois, que é muito comum isso acontecer. Né? Isso é comum. Ou seja, imagina, você teve essa vida de dedicação, daí você falece e as pessoas que ficam vivas, elas começam a brigar e começam a entrar numa série de conflitos que é nada que você planejou da sua vida. Você sempre quis uma família em harmonia, com paz, vivendo o bem-estar financeiro, prosperando. Você vai embora, todo o seu esforço vai para o água abaixo. Então isso acontece. Isso é muito legal, é importante, viu, pessoal? Porque a gente às vezes só vai se dar conta quando o problema está chegando ou está muito próximo, e a gente tem que ter esta visão de planejamento. Vou pedir para o Vitão deixar o site do Grupo Capital, porque é importante para você que é médico, para você que tem uma clínica. Acessa lá capitalgrupo.com.br, também pode procurá-los nas redes sociais, porque uma das nossas funções aqui, óbvio, além de levar a informação para vocês, é também ajudar no aspecto do desenvolvimento de você como médico, ou você que é o empreendedor de uma clínica, né? Às vezes, além de ser médico também, né, ter a sua função como pessoa física no hospital, também tem a clínica e busca
outras atividades para aumentar a sua receita, às vezes dar aula na faculdade, tudo isso para compor uma receita melhor, e tudo isso vai funcionar melhor se você fizer um bom planejamento financeiro e cuidar da sua saúde e bem-estar financeiro. Bom, quero agradecer demais. Ô Dani, você precisa vir aqui mais vezes para a gente falar sobre isso e até sobre outras áreas, porque eu acho que isso é um problema de diversas áreas quando a gente fala de bem-estar financeiro, mas muito legal, obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, será um privilégio estar aqui nas próximas vezes, a gente já pode deixar combinado. É um assunto que demanda muito detalhe, muita informação, mas eu me coloco à disposição junto ao Grupo Capital para conseguir transmitir isso e promover o bem-estar financeiro, que essa é a nossa missão. Muito Aquilo que faz a legal. gente acordar todos os dias. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai estar com um monte de dúvida. Deixa a pergunta lá nos comentários lá que você vai poder acompanhar aqui no YouTube, depois de passar na Vesa TV, que a gente traz e leva lá para o Dani as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você aí ficou querendo saber mais sobre isso. Monete, se me permite, claro. Me coloco à disposição, inclusive junto ao Grupo Capital, de fazer algo que nós já fazemos hoje e talvez as pessoas não saibam. Nós fazemos tanto atendimento individualizado, a partir de um atendimento onde que nós entendemos numa primeira reunião o que aquela pessoa precisa, quais são os próximos passos, e a gente não cobra por isso, né? Até pela nossa missão, nós queremos entender aquele médico, aquela pessoa e talvez já dar uns primeiros passos ali para que ela consiga se virar bem. E a outra coisa que a gente faz é um trabalho coletivo. Então é natural nós estarmos em hospitais, em congressos, fazendo workshops e palestras para levar todo esse conteúdo de forma ainda mais detalhada. Eu acho isso importante. A gente promove um evento Marketing para Clínicas e Fórum de Marketing em Saúde. Nós vamos conversar que eu acho que é pauta, uma das mesas de debate, uma das pautas deve ser isso, porque como o Dani falou, a sua saúde e o bem-estar financeiro faz com que você produza melhor. Perfeito. Né? E a gente sempre fala isso. Não adianta. Se está com algum probleminha, não me importa, eu consigo separar do trabalho. Não dá, a gente sempre fica... É impossível, a gente é ser humano, né? Nós somos uma pessoa só, por mais que tenha saúdes e áreas da nossa vida, nós somos esse ser biopsicossocial que não dá para dividir em caixinha. Na hora do problema, é o problema daquela pessoa. Exatamente. Bom, muito legal. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom. A gente vai trazer mais vezes aqui o Dani para falar sobre isso. Deixa aí até nos comentários o que você quer saber mais sobre esse tema, que é um tema muito importante. Então, eu agradeço você que assistiu aqui o nosso ABC Marketing Saúde. Lembrando que o nosso programa também vai ser reprisado durante a programação aqui da Vesa TV e você também encontra lá no YouTube da Vesa TV, caso você queira assistir novamente este programa. Então, espero que você tenha uma boa semana, um final de semana também bem gostoso com a família, e na semana que vem a gente está de volta com mais ABC Marketing Saúde, trazendo temas importantes e relevantes sobre este setor. Até lá!